A gente conversa aqui com o advogado criminalista Diogo Tebet, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Como a Cristiana falou aí, agora é esperar o Supremo aceitar essa denúncia ou não. Mas só para a gente entender bem, ele só pode ser processado no Supremo porque tem foro privilegiado, porque é parlamentar, é isso? Correto. Ele, como é deputado federal, ele tem foro prerrogativa de função. Quem o julga é o Supremo Tribunal Federal. E ele, por ser presidente de Casa Legislativa, quem o julgará é o plenário do Supremo, não a segunda turma que vem julgando os demais integrantes dessa operação. Agora, ao oferecer a denúncia, a Procuradoria-Geral, caso ofereça a denúncia mesmo hoje à tarde, né, pelo menos essa expectativa, na verdade está dizendo que tem indícios suficientes para que seja aberta, então, ou seja aberto um processo penal, uma ação penal contra o deputado, né? Como é que a Justiça avalia, né, esses indícios levantados pela Procuradoria? O Ministério Público, no caso o Procurador-Geral, ele apresentou a denúncia, ele entendeu que há indício suficiente de autoria e materialidade do delito, ou seja, prova de que ocorreu um delito em tese e quem o cometeu. É uma proposta, é uma acusação criminal em juízo. Então, logo chega essa denúncia ao Supremo, o Supremo, por conta de ser um deputado federal a responder, notifica a defesa, que é o advogado dele, que apresenta a defesa em 15 dias. E ele vai refutar os argumentos do Ministério Público, certamente. Então, ao contrário da Justiça Comum, tem esse prazo, então, uma espécie de defesa prévia antes mesmo de avaliar a denúncia por completo. Dada essa possibilidade legal, se não é um favor, é um dispositivo legal, na Lei 8.038, todos os parlamentares com prerrogativo de foro. Então, ele tem esse direito, na verdade, de se defender antes do Supremo Tribunal Federal aceitar ou não a denúncia. Queria voltar a falar com a Cristiana Lobo. Você estava falando aí do apoio, né, a Eduardo Cunha. Queria saber qual foi a reação aí do PMDB, que a gente sabe que já está partido, o partido está partido faz tempo, né? O Eduardo Cunha aí anunciou o rompimento com o governo, Renan Calheiros no Senado já está mais próximo do governo. Agora com essa, vamos dizer assim, essa possibilidade daí do STF acolher essa denúncia, como é que fica o apoio dele dentro do próprio partido e entre os parlamentares também, né? Exatamente. Dentro do PMDB há, sim, um grupo muito forte que o apoia. Foi por isso que ele se tornou presidente da Câmara. Mas há também quem não o quer na presidência da Câmara. Por exemplo, o deputado Jarbas Vasconcelos, que desde o primeiro instante das denúncias tem dito que ele deveria se afastar. Agora, os outros partidos, eles também têm uma situação curiosa. Eles estão olhando o desenrolar da política para definir as suas posições. O PSDB é o maior partido de oposição, até aqui não se pronunciou, não falou se vai apoiar a permanência ou a saída de Eduardo Cunha. Para o partido, enquanto partido de oposição, interessa Eduardo Cunha ali com a possibilidade de acolher ou não o pedido de impeachment, mas o partido ainda não decidiu, mas o fato é que não vai fechar a questão pedindo o afastamento dele. Aqui na Câmara dos Deputados, a Marina, por exemplo, explicou que o PSOL vai pedir entrar com um pedido de afastamento dele do cargo. Esse pedido, para levá-lo ao Conselho de Ética, porque tem também a punição aqui dentro da Câmara dos Deputados, eles querem ampliar ao máximo esse pedido, que ele tenha mais parlamentares subscrevendo que apenas um só partido, que apenas um só deputado. Para você ter uma ideia, eles querem pelo menos 100 deputados assinando esse pedido. Vamos ver se eles vão conseguir ou não. Aqui, todos os partidos, inclusive o PMDB, estão divididos. Inclusive o PT, que ora não quer. O PT celebraria até a saída dele da presidência da Câmara, mas não quer também se expor, porque se ele permanecer, a vida do governo e do partido pode ficar ainda pior aqui. Eduardo Cunha tem um estilo muito duro, muito direto e muito ousado de comandar a Câmara dos Deputados. A gente já viu isso nesses primeiros meses de segundo mandato da presidente Dilma. Então, é um adversário que é bastante temido também. Bom dia, doutor Diogo. Pensando lá na frente, no andamento do processo, se realmente vier a acontecer, para deputados e senadores, a gente sabe que não cabe prisão preventiva, né? Mas cabe alguma outra prisão cautelar antes da sentença final? E se Eduardo Cunha ou qualquer outro parlamentar que está falando aqui em tese ameaçar testemunhas ou delatores ou tentar ocultar provas, nesse caso, caberia algum tipo de medida cautelar para que ele não viesse atrapalhar o andamento do processo? Essa é uma questão bem interessante. O Código de Processo Penal prevê medidas alternativas à prisão preventiva, né? Uma delas é a proibição de contatar testemunhas e, no caso de pessoas que tenham cargos públicos, há uma medida que é a suspensão cautelar do exercício da função pública.
há um dispositivo expresso que seria uma medida alternativa à prisão preventiva. No caso, o juiz pode optar por não prender, mas decreta essas medidas alternativas. Em tese, o procurador pode até requerer essas medidas, né? Não sei se o fará, mas, no meu entendimento, é possível que é cabível, pelo menos, esse pedido, né? O pedido, inclusive, dele perder o cargo de presidente, por exemplo, da Câmara? No caso, não seria uma perda de cargos. O dispositivo do Código de Processo Penal é de suspensão cautelar do cargo, no caso, uma possível presidência da Câmara. Mas essa é uma medida que existe no Código de Processo Penal, mas o procurador pode ou não pedir. Depende muito da avaliação que ele vai fazer. Tá certo. Cristiano Lobo, a gente estava falando sobre essa possibilidade aí, inclusive do abaixo-assinado, né? O Cristiano, você falava aí, liderado pelo PSOL, que estaria justamente esperando o oferecimento dessa denúncia do Procurador-Geral da República. Caso realmente aconteça, né, esse abaixo-assinado, ele tem um valor legal ou simplesmente um peso político? Não, essa assinatura é um pedido, uma proposta aqui interna para a Câmara dos Deputados, para a Câmara afastar o deputado Eduardo Cunha da presidência dos trabalhos. E também um pedido de investigação dele pelo Conselho de Ética, que poderia, no limite, culminar com a cassação do mandato. Então, é um documento interno da Câmara dos Deputados que serviria para a punição interna. Numa fase pelo afastamento e noutra até pela cassação do mandato. É exatamente como aconteceu com Renan Calheiros em 2008, quando houve também essa discussão e ele dizia que não saía. Aí, depois de muita pressão, ele acabou se afastando da presidência, mas preservou o mandato dele de senador. Então, é isso que é um roteiro que se pode imaginar aqui na Câmara dos Deputados, sem que se saiba aqui, agora, neste instante, se ele vai ou não se afastar do cargo por livre vontade, né, por vontade própria, depois dessa pressão, ou se haveria uma votação em plenário determinando o afastamento dele.